No programa de hoje eu recebo uma das mulheres mais corajosas que eu conheço. Edna Costa já passou pela prefeitura, está na Câmara e já entrou para a história da cidade ao se tornar a segunda presidente da Casa de Leis. Edna, primeiro, obrigado pela presença. Você sabe que eu sou seu fã, você sabe disso já há muito tempo. Prazerzão ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e estamos aí para contribuir, colaborar com o seu trabalho. Ô Edna, você já acostumou na cadeira de presidente? Já me acostumei. Já está super familiarizada? Sim. Eu acho que a gente, claro, tem um período, né, de adaptação, mas nada que uns 2 meses a gente já se habitua e tocamos em frente. A gente vai falar sobre política, evidentemente, em algum momento da entrevista, mas eu quero começar lá no comecinho. Queria voltar para a sua infância, Edna. A gente sabe que você tem uma história de muita luta, eu li tua biografia, você passou por muitas dificuldades e, de alguma maneira, você deu a volta por cima. Você é uma mulher corajosa, né? Acredito que sim. Não sou sertanesina, né? Até hoje eu procurei quem nasce em Santana da Ponte Pensa o que é. Eu nasci numa cidadezinha pequena chamada Santana da Ponte Pensa. Então eu falo que eu sou santanense da Ponte Pensa, de nascença, e sertanesina de alma e coração. Ô Edna, o que você guarda assim, de memória afetiva dessa época lá em Santana da Ponte Pensa? Bom, Orlando, a minha avó era parteira. Sério? Então nós nascemos, a grande parte dos meus irmãos em casa. Eu sou a segunda de uma família de 5 irmãos, nasci em sítio, adorava. A minha infância foi, assim, eu acho que difícil hoje ter uma infância dessa. Acho que as pessoas que têm esse privilégio de nascer em sítio, fazenda, natureza... Pé na terra, subir em árvore, é isso? Tudo. Eu praticamente fui uma moleca. A minha mãe brinca que não vencia comprar brincos para mim, porque eu perdia todos no pé de amora, pé de tangerina. Então eu tive uma infância muito feliz. Então esse período da minha infância até os 8 anos de idade, eu falo que foi um dos melhores. A gente não sabia dos problemas, então a gente vivia realmente aquela vida de brincadeiras. Minha família sempre muito unida, morávamos no mesmo quintal da minha avó paterna e todos os tios ali muito próximos, então foi uma infância muito gostosa. Ô Edna, e você na escola, assim, como que você estudou escola pública, como que... Na verdade, meu irmão, que é mais velho que eu, ele estudava numa escolinha mista que tinha próximo da fazenda onde a gente morava, que era de propriedade do meu avô paterno, e eu já lá dos meus 6 anos de idade, eu chorava para frequentar a escola. Então a minha mãe conseguiu ali, de tanto eu pedir, eu entrei na escola com 6 anos de idade, a primeira série. Então eu cursei ali a primeira, até a 3ª série, morando ali em fazenda. Nós íamos a pé, inclusive para a escola, com a nossa sacola, com os nossos materiais. Foi uma época muito gostosa que a gente fazia crochê no intervalo, debaixo de árvores. As professoras ensinavam ali a lidar com crochê, com essas... Então, assim, foi muito gostoso esse período. O que você pensava nessa época, assim, para a vida? Eu acho que eu vou ser professora, ou já queria ser política? Olha, Orlando, acho que naquela época, né, muitos anos atrás aí, a maioria das meninas, elas se espelhavam muito nas professoras. Então, lá na infância, eu tinha muito, assim, muita referência das professoras. Eu queria muito, na época, ser professora, até esse curto período aí que eu estudava nessa escola. Não pensava em ser política, mas, assim, eu sempre tive um pezinho na política, porque o meu avô paterno, ele foi vereador dessa cidadezinha de Santana. Uau! Ele foi vereador lá, na época, pelo partido que era Arena. Então, assim, eu falo que está no sangue um pouco dessa... E você já era uma liderançazinha, assim, entre os coleguinhas, Edna? Você vivia muito no meio de homens, né? Você descreveu agora há pouco, antes de começarmos a entrevista, que você vivia com muitos meninos, né? Assim, era uma... Isso. Hoje, olha, tanto tempo depois, você está aqui com muitos homens também. Na verdade, eu sou a segunda filha, tenho um irmão,
Só que depois disso veio assim, todas mulheres na família. Nós somos em 4 mulheres e um homem só. Mas os meus primos, né, a maioria ali, eu não tinha prima. Fui ter uma prima que aliás, também chama Edna, em homenagem a mim. Meu tio gostava muito de mim e colocou o nome de Edna também na minha prima. Mas ele e os outros tios só tinham meninos. Então, desde a infância, eu lidava ali, brigava muito, né, com os meus primos. Então, era uma disputa ali. E aprendi a conviver com homens, eu falo, desde a minha primeira infância, e lidar com eles, né? Saber lidar. Então, vamos avançar um pouquinho mais na história. E como você chega a Sertãozinho? Bom, é uma longa história. Meu pai deixou lá o interior, eu tinha praticamente 7 anos de idade. Meu pai resolveu ir para a cidade de São Paulo. Em São Paulo morava a mãe da minha mãe, a minha avó materna. Ela morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo. Ela ficou viúva muito cedo e foi para São Paulo com um filho. Então, 2 dos filhos dela moravam em São Paulo. E meu pai resolveu deixar o interior assim para viver em São Paulo. Então, foi um período muito difícil da nossa vida, porque nós sempre, principalmente até para os meus pais, morar em fazenda, toda aquela situação ali, onde você tinha uma fruta fácil, era fácil cuidar, criar os filhos. Então, nós passamos um período difícil em São Paulo. Ficamos por pouco tempo, pouquíssimo tempo em São Paulo, não me recordo assim, nem se foi um ano, pouco tempo. E aí, como lá era muito difícil, meu pai precisava pegar metrô para ir para o trabalho, uma situação muito difícil, ele começou a sair para outros municípios à procura de melhorias, né, e para cuidar da família. Então, eu falo que nós fomos praticamente ciganos. Então, de São Paulo, nós fomos para... Eu já morei em Morro Agudo, já morei em vários municípios e fomos parar em Uberaba. Fomos para Minas. Eu falo que esse período foi mais difícil. É muito interessante a gente reviver e rememorar tudo isso, né, Edna? Porque você está visivelmente emocionada e a gente entende perfeitamente, porque às vezes as pessoas que estão em casa vê tudo isso e falam, nossa, ela está lá, glamurosa, deve ter um monte de gente por trás e não sabe dessa história. Eu acho que o programa tem justamente essa função também, de mostrar os bastidores, né? Senhor. Desculpa, e quando você foi para Uberaba, você teve uma experiência lá e logo na sequência veio para Sertãozinho, como foi? Não, meu pai foi trabalhar numa empresa que estava fazendo a construção de uma ponte. E como meu pai lá não conhecia ninguém no município, eu já contei várias vezes essa história, mas eu não deixo de me emocionar. Como nós não conhecíamos ninguém, ele precisou pagar o dinheiro que ele tinha, pagar o aluguel adiantado. E nós ficamos praticamente sem ter o que comer. Então foi um período muito difícil, que por vezes eu vi meu pai chorando. E depois eu acho que isso é quando eu escolhi ser assistente social, que eu sou assistente social de formação, eu acho que um pouco teve a ver com o que eu passei lá na época, né? E da ajuda que nós tivemos, de vizinhos, enfim. Então, inconscientemente, eu falo que eu escolhi essa profissão para poder ajudar um pouco as pessoas em gratidão ao que nós fomos ajudados lá em Uberaba. E aí você vem para Sertãozinho em que ano, Ed? Olha, precisamente eu não sei agora. Mas década de 80? Sim, 90? Sim, 80. 80. Década de 80. E naquela situação, meu avô acaba vendendo lá a propriedade e acabou chegando aqui em Sertãozinho, meu avô paterno, juntamente com uma filha. E nós viemos aqui a passeio de Uberaba, nós viemos conhecer Sertãozinho, onde meus avós estavam morando. E meu pai gostou muito da cidade. Eu falo que meu pai também sempre foi um guerreiro, né? Meu pai trabalhou na lavoura, foi caminhoneiro por muito tempo. E conhecendo aqui o município, nós viemos de mudança para cá. Ele se estabeleceu aqui no município como comerciante. E dali para cá, muita coisa mudou, né? Inclusive a nossa situação. Meu pai é uma pessoa... Meus pais, né? Eu falo que meus pais têm uma gratidão imensa, são pessoas maravilhosas. Quem conhece, as pessoas que conhecem meus pais... Eles se apaixonam, que são pessoas com um coração gigante e se estabelecendo aqui como comerciante, as coisas foram melhorando. E aí eu imagino que aí já está uma Edna mais mocinha, mais antenada da vida. E aí nesse momento você pensava em alguma coisa assim, tipo, estou vendo as dificuldades que minha família passou, vou de repente estudar tal área que eu possa ajudá-lo, não só eles, mas outras pessoas, ou não? Você ainda
nem tinha esse olhar, Edna? Olha, eu tive vários obstáculos na minha vida, inclusive na adolescência. Naquela época, o meu pai, como ele se estabeleceu como comerciante, ele não via a necessidade. Hoje ele tem completamente uma visão diferenciada, mas naquela época ele achava que os filhos tinham que trabalhar. Ele não pensava muito no estudo. Então, assim, tive muita dificuldade para estudar, porque nós, como ele era comerciante, nós ajudávamos no comércio. E ele falava, o horário que nós tínhamos para estudar era meio regrado. Eu estudei assim na marra. Precisei várias vezes ter esse embate com meu pai para ele me deixar estudar. E você já era assim, tipo, decidida? Decidida. Tanto que eu trabalhava no bar o dia todo, no armazém que ele tinha, e ia para a escola à noite. Então, eu saía lá, morava no Alvorada, pegava meu materialzinho e ia lá para o Estanturde estudar, à noite. Fiz o ensino médio à noite no Estanturde. Entendi. Ô Edna, me fala uma coisa. Quando a gente... Eu vou voltar um pouquinho nessa parte que você se emocionou, mas eu prometo que não é por conta da emoção gratuita. Quando a gente passa por uma dificuldade como essa, você estava relatando, né, os períodos que você viveu. O que você aprendeu daquela etapa? Nem digo pensando em ser assistente social, mas o que você aprendeu? Tipo assim, quando eu for mais jovem, adulta, isso... Você fez algum pacto, assim? Tipo, eu nunca mais vou passar por situações desse tipo. Passando por aquela situação, você vê, a minha mãe, ela precisou trabalhar fora, tinha filhos pequenos. Então, eu e o meu irmão, nós tivemos que assumir uma responsabilidade muito grande, porque na época, nós éramos criança. E nós estudávamos ali próximo da nossa casa, fomos morar num bairro pobre também lá de Uberaba, que é Leblon, e a escola ficava a 3 quadras da casa, então nós tínhamos que ir para a escola de manhã e à tarde a minha mãe pegava algumas faxinas e nós ficávamos cuidando da minha irmã, né, praticamente de um bebê, e ainda assim tínhamos que fazer os afazeres domésticos. E não era assim porque a mãe ou o pai obrigava você a fazer aquilo. Eu falo que era diferente, a gente queria ajudar os pais. Então, nunca foi um fardo para mim ajudar minha mãe nas tarefas domésticas e nem mesmo cuidar das minhas irmãs. Sempre foi um prazer, porque eu via a minha mãe naquela situação e eu e meus irmãos, a gente já tinha isso, dessa ajuda mútua. Então, meus pais nunca precisaram ficar obrigando a gente a fazer algumas tarefas. A gente via à noite que a minha mãe estava cansada, a minha irmã, ela colocava a cadeira para lavar a louça, que ela era muito pequena. Então, nunca foi nada muito imposto e obrigado. A gente fazia porque a gente queria ajudar mesmo, contribuir. Mas uma das coisas que eu sempre via, e às vezes eu me sentia um pouco, é na situação principalmente de... Hoje eu falo que eu sou um pouco consumista, principalmente na questão de alimentos. Eu falo que aquela falta, né, eu falava, Jesus, um dia eu vou poder comprar e comer o que eu quero. Eu também sou assim. Né? Então, as minhas amigas mais próximas sabem disso. Então, às vezes eu vou no mercado, eu quero comprar de tudo, porque eu acho que inconscientemente aquilo eu falava, gente, um dia eu vou poder comprar e comer o que eu quiser. Mas eu falo assim, isso também foi superado porque, olha só, meu pai se estabeleceu aqui como comerciante. Então, todos os doces da vida que a gente queria comer, a gente tinha ali à disposição. Então, isso foi mesmo que, assim, é uma coisa que aconteceu. E depois isso, veja bem, meus pais passando por essa dificuldade, quando eu falo que meu pai tem um coração que não cabe no peito, ele era comerciante. E eu e meu irmão e a minha mãe ajudávamos na mercearia. Então, Orlando, eu te garanto que nenhuma criança que chegava ali com metade do dinheiro do doce ou metade do dinheiro de comprar um alimento, ele voltou para casa sem levar o alimento. Pelo contrário, meu pai sempre colocava mais. Depois fomos ter o açougue, que era do lado, as pessoas chegavam ali, as crianças, com moedinhas para comprar, vamos dizer, uma carne moída. Às vezes a gente nem pesava, a gente colocava aquele tanto a mais, entendeu? Então, foi um período de muita generosidade por tudo aquilo que a gente estava recebendo. Então, meu pai sempre quis ajudar, sempre retribuir a tudo aquilo que a gente tinha conseguido. Qual é o nome do seu pai? Natanael, mas ele é conhecido como Tatá. Mais conhecido como Atitudes nobres, né? Muito. Olha, eu vou precisar ir para o intervalo. No próximo bloco a gente vai continuar esse papo gostoso com a Edna. Ela vai falar ainda sobre a experiência de ser mãe, avó.
vai falar aqui um pouco dos bastidores da Câmara. A gente volta já, não sai daí. A Prefeitura Municipal editou uma lei para que os munícipes, possam estar acertando seus débitos com o município. Você está retirando a máscara por estar numa distância segura. A lei municipal, ela dá o direito para os munícipes contribuintes a estarem acertando seus débitos com o município. Quais são os débitos que você pode estar renegociando com o município? São todos os débitos cobrados pela Prefeitura, ou seja, principalmente o IPTU, ISS, as taxas e as multas. Como você pode estar quitando esses débitos? Com um pagamento à vista. No pagamento à vista você vai ter 100% de desconto na multa e juro. No pagamento parcelado, você pode estar parcelando ele em 84 parcelas, com uma entrada de 5% do valor do imposto. A negociação pode ser feita tanto no Poupa Tempo, como no site da Prefeitura. Ou seja, se você for fazer o pagamento à vista, você pode estar entrando no site da Prefeitura e estar quitando o seu débito. Se você for fazer o seu pagamento parcelado, você pode estar entrando no site do Poupa Tempo para agendar junto à nossa central de atendimento para poder estar quitando os seus débitos. O pagamento dos débitos é muito importante, porque com esses recursos são investidos em educação e saúde e obras. Não perca essa oportunidade. Já estamos de volta, o papo hoje é com Edna Costa e eu quero já entrar. Edna, quando você tornou-se mãe, você entendeu as brigas da sua mãe? Tipo, quando você for mãe, você vai entender. Mais ou menos isso? Exatamente isso, não é mais ou menos não, exatamente. Você tem 3 filhos? Eu tenho 3 filhos. Desde muito nova, eu sabia que eu queria ser mãe de 3 filhos. E no decorrer da minha história, da minha vida, eu tive 2 filhos e acabei passando por uma laqueadura. Então, assim, inconscientemente, eu sempre falava, eu queria tanto ter 3 filhos e tive só 2, né? Assim, no meu primeiro casamento, que é a Ana Paula, que hoje tem 31 anos, e o Fábio, que tem 30. Mas Deus tinha um propósito na minha vida que eu ia ter 3 filhos mesmo. E aí, depois de um longo tempo, eu tive o José Guilherme, meu terceiro filho. Fizemos fertilização e hoje eu tenho os 3 filhos. O José Guilherme hoje tem 14 anos. Então, o meu sonho se realizou. Te dá muito trabalho, uma filha adolescente? Não dá. Eu falo que, graças a Deus, a gente vê por aí muitos adolescentes, né, que dão muito trabalho. Eu, graças a Deus, fui abençoada com os meus 3 filhos. Eu não posso falar que eles deram trabalho ou que o José Guilherme dá trabalho. Você é uma mãezona ou uma mãezona chata? Acho que sou uma mãezona chata. Ô Edna, e aí você também tem 2 netas? 3 netas. 3 netas da minha filha Ana Paula. Porque o Fábio é solteiro, mora comigo, ele e o José Guilherme. E a Ana Paula tem 3 filhas, 3 Marias maravilhosas. A Maria Clara, de 5 anos, Maria Tereza, de 3, e a Maria Cecília, que agora, dia 10 de novembro, vai completar 1 aninho de idade. Eu vejo nos seus stories sempre, você posta fotos, você é vozona mesmo, babona, assim. Olha, eu gostaria de estar mais presente, viu, Orlando? Então, às vezes, eu sinto um pouco de ausência, por toda essa vida corrida que eu levo. Gostaria de ser aquelas vovós que ficavam realmente em casa para cuidar dos netos, mas eu não estou ainda nesse tempo, né, nesse período de poder ficar mais com as netas. Então, às vezes, eu me sinto um pouco ausente. Mas os poucos momentos que a gente se encontra, que a gente está junto, é bem intenso. Bom, você falou, vamos avançar para um outro lado aqui. Você falou que você fez serviço social, Sim. que foi um desafio você cursar a faculdade. Foi um desafio. Né? E a gente sabe que no Brasil como é difícil as pessoas estudarem de um modo geral. E aí vamos avançar para o seu universo na política. Você, em 2009 a 2012, foi secretária da Assistência Social, né, de Sertãozinho.
para quem está acompanhando a entrevista de outros lugares, é uma pasta importante, é uma das pastas com orçamento milionário e é uma pasta que atende muitas pessoas, especialmente aquelas que são carentes. E eu sei que você foi um sucesso na época, você até hoje é lembrada por isso. Sim. O que mudou, Edna, da tua experiência de estar no Executivo? Só voltando um pouquinho, de 2004 a 2008, eu já tinha trabalhado na Secretaria como assessora da Secretaria de Desenvolvimento Social, Assistência Social, e depois vim assumir como secretária de 2009 a 2012. Então, foi um trabalho muito gratificante, um trabalho, eu falo, que ninguém faz nada sozinho. Nós tínhamos uma equipe de excelência, 2009 a 2012. Então, hoje eu falo que a gente consegue fazer aí um paralelo dos dois lados, né? Já estive no Executivo e hoje estou aí à frente do Legislativo. Totalmente diferente. O que você acha que mudou muito, Edna, dessa diferença? A diferença do Executivo para o Sim. Legislativo? No Executivo, você tem o poder de executar as ações. Então, você pensa, por exemplo, na época nós implantamos o Centro de Qualificação Profissional, que foi um sucesso. Então, você pensa, tem a ideia da equipe, você consegue executar um programa que vai atender a população, ou você pensa no cartão alimentação, você consegue implementar. Então, várias ações e programas foram implementados naquela época. No Legislativo, você não pode executar nada. Você só sugere um anteprojeto de lei ao Executivo, os requerimentos, você fiscaliza o Poder Executivo. Então, essa a diferença de você poder executar e, desse lado, não ter o poder de executar. Você é muito querida nas classes mais humildes, né? Justamente desse período que você descreveu, que você trabalhou. O que você levou, o que você aprendeu nesse período, Edna, no sentido de conviver com a realidade dura e muitas vezes até cruel dessas famílias? Olha, Orlando, aí eu faço realmente aí um parêntese relacionado à minha infância. São ações que eu desenvolvi na época que, como eu passei aquela situação muito difícil lá atrás, a gente queria levar um pouquinho de dignidade para essas famílias que participam hoje dos programas sociais do nosso município, que são atendidas nos CRAS e CREAS. Eu falo que a gente tem que fazer de tudo para você poder levar um trabalho, um serviço de excelência para essas famílias. E muitas dessas famílias vivem à mercê dos programas sociais. E você poder, naquela época, oferecer cursos de qualificação profissional, às vezes as pessoas falam, mas você está ofertando cursos de manicure, de cabeleireiro, né? E é importante, eu falo que isso é importante, porque quando nós assumimos, lá em 2009, tinha famílias que ficavam à mercê da cesta básica há 20 anos. Então, é você poder dar a oportunidade daquela família gerar uma renda, mesmo que não seja, às vezes, para ela trabalhar numa empresa, enfim. Ela ali, ela fazendo uma unha no seu bairro, ou montando um salão de cabelo, ela não precisa ficar à mercê desses programas assistenciais. Então, você quebra um pouco desse ciclo, eu acho que isso é importante. Você tem uma frase que você usa muito aqui, que eu sempre observo, é que você fala que as pessoas querem dignidade, né? Dignidade, eu falo isso. Você dá um pouquinho de dignidade, porque a gente fala que é lógico, tem algumas famílias que ficam sempre à mercê dos programas de geração de renda, enfim. Mas se você conversar ou fazer uma pesquisa no geral, como a gente tinha o contato com essas famílias aí por longos anos, você sabe que às vezes o pai de família, ele não quer ganhar uma cesta básica. Ele quer ter o dinheiro no bolso para poder comprar um doce, um picolé para o seu filho ou um alimento. Então, eu falo que através desses cursos de qualificação profissional, você consegue emancipar um pouquinho. Na época nós tivemos cursos de gastronomia, nós tivemos curso de mestre de obras. Eu tenho mulheres hoje que eu conheço que se formaram na época e trabalham hoje como mestre de obras. Então, isso que é importante, eu falo que é gratificante. Perfeito. Edna, vamos ir para 2016? Bora lá. Bora lá? Você participou da campanha para vereadora naquele momento e você perdeu por um voto, né? E eu sempre quis fazer essa pergunta.
Você chorou no dia que você descobriu essa informação? E mais do que isso, o que você aprendeu com esse um voto que faltou? Olha, Orlando, foi um dia assim atípico. Você ter mais votos, né? Na época eu tive mais votos que 10 vereadores. Hoje nós temos uma Câmara, né, com 17 vereadores. Você foi a 7ª mais votada. Eu fui a 7ª mais votada em 2016, ou seja, eu fui escolhida pela população para representá-la e você não consegue sentar na cadeira, né? E isso é muito ruim, te dá uma sensação assim na época de, poxa, a população, e isso também eu acho que frustra quem votou em você, porque a pessoa sabe que você está eleita, entre aspas, né? Você foi a 7ª a vereadora mais votada e você não consegue assumir e representar aquela população, né, que confiou o voto a você. Na época nós estávamos na minha mãe, toda a equipe lá assistindo a apuração dos votos. Naquele momento ali eu não chorei, porque muitas pessoas choraram, meus pais, enfim. Mas depois sim, depois veio um desespero, veio choro. Eu até disse nos próximos dias ali que eu nunca mais queria saber de política. Para os amigos mais próximos eu falava nunca mais, porque é injusto isso. E depois, a eleição foi em outubro de 2016. Em dezembro de 2016 eu já estava engajada novamente na política. É porque eu falo que a política faz parte do dia a dia. Sim. Então você não consegue sair, e mais as pessoas que gostam de estar ali fazendo esse trabalho com a população. E você me fala o que eu aprendi com isso? Vou ser bem sincera. A gente tem uma ânsia, a gente acha que tudo é o nosso tempo. Na verdade, eu vou ser sincera aqui com a população que nos assiste e com você. Durante a campanha, todo mundo falava, você está eleita. No meu íntimo, eu tinha receio disso. Tanto que uns 2 dias, o último dia que pôde publicar nas redes sociais, eu gravei um vídeo falando para a população que não existe candidato eleito até apurar todas as urnas. Então, no meu íntimo, eu tinha esse receio de faltar votos e faltou. O que a gente aprende depois de tanto pensar e refletir é que nós temos um tempo, mas é tudo o tempo de Deus. Sim. Provavelmente, né, eu tenho certeza hoje disso, talvez naquele momento eu não estivesse preparada. E Deus me deu um pouco mais de maturidade, né, para pensar, refletir sobre várias situações aí e seguir depois o meu caminho. Enfim, acho que é isso que eu aprendi, que a gente tem um tempo e Deus tem outro, e a gente tem que ter paciência e perseverar. E a danada, gente, ela seguiu o caminho dela, porque em 2018 participou na candidatura para deputada federal e teve cerca de 13 mil votos. É um número expressivo, né, Edna? Para uma mulher, para uma cidade como Sertãozinho, que tem todo um histórico nessa área de eleger homens, né? Homens. Você é muito abusada, né? Eu sou. Em 2018, eu falo que a minha vida é permeada por desafios. Até no dia a dia. Quando a gente acha que vai transcorrer tudo tranquilamente, ali tem um obstáculo. Então, a minha vida, eu falo que sempre foi permeada por obstáculos e desafios. Em 2018, eu encarei o desafio quando fui convidada por um partido. Sempre tem que... Eu falo que, né, mulher, a cota, né? Então, às vezes, os partidos nos procuram simplesmente para cumprir a cota dos 30% das mulheres. Mas eu não encarei aquilo como só uma cota, não. Eu acho que nós, mulheres, não devemos nos ver como uma cota ou como mulheres laranjas, eu sempre falo. Mulheres cítricas, né? Eu encarei o desafio e fui para a rua verdadeiramente pedir voto e com a convicção que eu poderia ser eleita. Eu nunca disputo nada sem pensar que realmente pode dar certo. Eu falo que em todas as disputas você ganha ou perde. E eu, no meu caso, eu falo que eu sempre ganho alguma coisa, algum conhecimento, isso que é importante. E fui para a rua em 2018 com toda a minha equipe, que já me acompanha de longa data, e tive aí 13 mil votos, fiquei surpresa, eu falo, principalmente por ser mulher, e a gente sabe que o cenário municipal já é hoje, você vê, nós temos apenas 3 mulheres aqui na Câmara Municipal, imagina isso a nível estadual e federal. E tendo 13 mil votos, eu me senti mais uma vez assim,
e que a população realmente confiava no meu trabalho e queria para me representá-la. Ô Edna, eu vou entrar nesse campo porque eu acho que a gente precisa entrar nessa seara. As mulheres hoje em dia, você não acha que elas estão um pouco avessas à política? Você não acha que elas deveriam participar mais? Até a ponto de uma ajudar a outra, né? A famoso, com uma sobe e puxa a outra. Exatamente, Orlando. Eu falo que hoje muitas mulheres, elas não votam em mulheres. E a gente precisa mudar isso. Ou então a gente ouve muito as mulheres dizerem, política e religião e futebol não se discute. Não é que não se discute, a gente vivencia a política o dia a dia. Então eu falo que é muito importante, principalmente as mulheres, eu falo que nós somos quase 53% da população. Deveríamos ter pelo menos os 30% de mulheres na política, e nós não temos. Um pouco que as mulheres não gostam de participar, por ser realmente um mundo machista, como no geral. Eu falo que não é só na política, mas principalmente na política, e as mulheres não gostam de participar, e às vezes não votam em mulheres. Eu não consegui entender ainda esse cenário, porque as mulheres não votam em mulheres, mas está na hora da gente começar a trabalhar, passar essas informações para as mulheres e chamá-las para essa união, para esse empoderamento mesmo. Empoderamento que eu falo é uma ajudar a outra mesmo, como você fala. É o tal da sororidade, essa palavrinha que confusa, mas que é isso mesmo, é a união entre as mulheres, né? As mulheres se uniam, os homens são unidos. Sim. Porque nós, mulheres, que somos a maioria da população, também a gente não se une para uma ajudar a outra. Isso é importante. Vamos entrar em 2020. Você, de última hora, resolve, vou ser candidata. A cidade cai, é isso. Você vai para as ruas, ganha e dias depois assume a presidência da Câmara, tornando-se a segunda mulher. Parece que o jogo virou, né? Então, olha, é incrível quando eu penso assim em 2020. 2020 eu estava aí na disputa, talvez para vir candidata a prefeita, talvez para ser vice-prefeita. E mesmo o partido que eu estava, nós já tínhamos ali um certo compromisso e eu falei, não, eu não vou sair candidata. Eu já disputei para vereadora em 2016, faltou um voto, acho que não era o momento. Enfim, tanto que acabou saindo pessoas da minha família, candidato a vereador. E então, por esse até motivo, por esse respeito aos familiares, eu tinha dado um passo atrás e me resguardado. Eu já estava ajudando na campanha do prefeito que eu estava trabalhando, ali nos bastidores, trabalhando com afinco. E o partido, aconteceram várias situações do partido que foi perdendo vereadores ali ao longo da campanha mesmo, e a pedido do presidente do meu partido, a pedido até de alguns familiares, amigos mais próximos, até do nosso candidato a prefeito na época, que era importante que eu saísse candidata a vereadora. Então, assim, falo que nos 49 do segundo tempo, acho que com 25 dias de campanha, onde todos os vereadores já estavam na rua com material, eu decidi sair candidata. Falei, não, eu vou colocar o meu nome à disposição novamente da população. E foi assim. Eu falo que na minha vida as coisas vão acontecendo assim, naturalmente. E foi assim, um sufoco, porque com 25 dias você já via todas as campanhas na rua. E como eu já tinha perdido naquela época, né, ficado de fora por um voto, então você sente um pouco de medo mesmo. Falar, não, eu vou ficar de fora novamente porque as campanhas já estão aí a todo vapor. Mas, como eu falo, na minha vida sempre foi movida por desafios, eu encarei o desafio. Falei, vou para a rua. Eu não tenho medo de encarar essas situações e mesmo que você perder, eu volto a falar. Num jogo se ganha ou se perde. E aí fui para a rua com uma equipe pequena, né, eu te falo, uma equipe principalmente de amigos mais próximos que sempre estiveram comigo e consegui aí, em 2020, ser a quarta mais votada do pleito de 2020. Para mim foi um orgulho. Você teve 1.239 votos. 1.239. Né? Ô Edna, e quando você está ali, o bom que a gente está já nesse cenário, quando você está naquela cadeira ali, você se sente confortável sendo a segunda mulher a se tornar presidente da casa
e num universo totalmente dominado por homens, assim, vocês têm esse orgulho? A pergunta pode parecer meia boba, mas eu acho que você representa e tantas mulheres dessa cidade que gostariam de ter voz, poder, a liberdade de expressar os seus pensamentos. Eu sei que você é uma pessoa super serena durante a sessão, mas quando precisa você roda a baiana também. Sim, mas por que não? Né? Olha, eu me sinto sim confortável. Aliás, eu agradeço os 12 vereadores, tive 12 votos para a presidência, agradeço os vereadores, principalmente em sua maioria foram homens que votaram em mim. 11 dos votos que eu obtive foram de homens que me escolheram para estar ali representando os 17. Então, eu me sinto sim confortável, porém, eu não posso deixar de falar que nós só temos 3 mulheres, totalmente... Nós poderíamos estar... Injusto, né? Você olha assim, poderia estar permeado de mulheres. E quando eu falo isso, Orlando, eu não falo por discriminação aos homens, eu não tenho problema nenhum com os homens. Eu converso com muitas mulheres e a gente tem um consenso. Nós não queremos ser melhores que os homens, né? Nós não queremos estar à frente ou atrás, nós queremos estar ao lado. Eu falo da importância da opinião das mulheres. As mulheres, elas querem participar. Eu falo isso por mim, eu não quero dar uma opinião melhor que a do homem, eu quero contribuir. Eu acho que é isso que faz sentido. Eu falo que os homens, naturalmente, eles foram criados para sair, para trabalhar, né? A mulher, ela tinha aquela cultura de ficar em casa, cuidando dos filhos, mas a sensibilidade que a mulher tem contribui muito, principalmente na política. Eu falo que quando falta vaga nas creches ou vaga na escola, o homem, ele sai para trabalhar, ele não tem essa percepção. Não é que ele não quer criar políticas públicas direcionadas para as mulheres ou para as crianças. É porque, na verdade, ele não foi criado para essas situações. Não tem esse lugar de fala, né, Edna, que a gente tem. Por exemplo, a mulher que vai, o marido sai para trabalhar e a mulher também vai trabalhar, mas é ela que leva o filho à creche ou à escola. Então, ela sabe o que é que está faltando ali. Então, nada mais justo que a mulher opinar nesses projetos, nessas decisões. Então, eu falo que isso contribui. Eu acho que isso daria assim, um boom se nós tivéssemos, com certeza, mais mulheres na política, com essa visão, com essa sensibilidade que parte da mulher. Acho que só tem a contribuir se nós tivéssemos aqui, ó, se você conseguisse olhar ali no plenário e se você tivesse ali 7 mulheres e 6 homens. Não. Mais 10? Vamos colocar metade mesmo, né? Por que não? Exatamente. Se você tivesse 7 mulheres ali, já começava já estava mais rosa, como você gosta. É verdade. Edna, rapidamente que o nosso tempo estourou, o Vitor já me falou aqui no ponto eletrônico. Nossa, já? Qual que é a parte boa e a parte ruim de ser vereadora? A parte boa é você poder representar a população, você ouvir de uma mãe que está faltando vaga em creche ou que precisa implementar programas na Secretaria Social, como o cartão alimentação, que eu vivo batendo nisso. Ontem, graças a Deus, já passou aqui na Câmara um projeto de lei do cartão alimentação agora para o Natal. Eu falo que isso é você dar autonomia para as famílias. Já fiz um anteprojeto de lei também, que provavelmente o próximo ano será acatado pela administração, que as famílias cadastradas nos programas sociais e nos CRAS receberão o cartão alimentação para dar autonomia para elas irem no mercado comprar o que quiser, não ficar à mercê do que o município entrega para elas. Então, tem esse lado bom, você poder representar a população, cobrar o executivo. O lado ruim que às vezes eu vejo é que muitas pessoas não entendem qual é o papel do vereador. É na questão de, você é vereador, você pode me dar uma cesta básica, ou me dar um medicamento, ou nessa questão de assistencialismo. Isso me deixa um pouco triste. Eu acho que a população deveria saber mais qual é o papel do vereador, que é fiscalizar, sugerir ao executivo, propor, né, projetos, enfim, essa situação. E o que me deixa também um pouco, que eu vejo que ser vereador é ruim, porque a gente não consegue executar. Você tem muito mais vontade, Você tem muita vontade, você sugere e você fica à mercê do executivo acatar as suas ideias, as suas sugestões ou não. Então, esse é o diferencial. Como você lida com as críticas, Edna? Aqui, ou as da rede social, da rua, você
lê aquilo lá e fala, ok ou não? Você, fica incomodada. Como que você nutre a sua inteligência emocional para assimilar esses Eu não fico comentários? incomodada porque as críticas, elas existem tanto, não agora porque eu sou vereadora, mas na vida pessoal, enfim, sempre tem as críticas. E eu ia até dizer que, né, às vezes as críticas construtivas, mas um amigo meu, bem próximo, falou que não existe crítica construtiva, que a crítica, ela é crítica. Então, eu procuro mais ouvir as opiniões das pessoas. Eu sou muito humilde nesse ponto, de ouvir opiniões e pensar, e isso eu acho importante. Então, eu foco mais nas opiniões do que nas críticas em si, no geral. Às vezes, as críticas vêm das pessoas realmente não saberem qual é o papel do vereador, então eu levo de boa. Sou tranquila quanto a isso. Que bom. Edna, para finalizar mesmo, qual que é a sua meta pessoal? A minha meta, Orlando, hoje, já é de longa data isso, é sempre galgar outros patamares. Aí, hoje eu estou como vereadora, presidente da Câmara Municipal, incentivar outras mulheres também a participarem da política, da importância que é estar inserida nesse cenário político e galgar outros patamares aí, representando a nossa população, aí tá representando o Sertãozinho, a região, de repente num cenário estadual ou federal, quem sabe. E você está fazendo isso muito bem. Gente, só para uma informação, a Edna, nesses quase 11 meses à frente, como vereadora e também à frente da presidência da Câmara, ela conseguiu cerca de R$1 milhão do Bozella. Esse recurso vai ser utilizado para obras de infraestrutura, né, Edna? Isso. E é um recurso super significativo para uma pessoa que está nos primeiros 10 meses aí já trazendo dinheiro para a cidade. Isso, inclusive esse dinheiro ele já está na conta da prefeitura, porque às vezes a gente vê muitos falarem de emendas, de recursos para o município, mas assim, a gente tem que observar o dinheiro que realmente, se ele está vindo. Então, eu sou muito criteriosa ao dizer que eu consegui um recurso, mas assim, eu prefiro divulgar quando o dinheiro já está na conta da prefeitura. Inclusive, esse recurso de R$1 milhão será utilizado por um projeto aqui de captação de águas fluviais, que vai beneficiar o Distrito Industrial e também o bairro Vila Garcia, Orlando. Edna, obrigado, parabéns pela sua atuação, parabéns por ser essa mulher corajosa, parabéns por representar e dar voz para tantas mulheres. Muito sucesso na sua jornada, viu? Obrigada, Orlando. Eu que agradeço. E sucesso também nessa empreitada aí, de estar à frente da nossa Câmara Municipal, com esse trabalho brilhante que você vem fazendo e toda a equipe da nossa produção. Obrigado. Bom, para você que acompanha até agora, a gente agradece o carinho da audiência, peço para que você continue acompanhando a programação da TV Câmara e como a gente faz com todos os vereadores, a gente agradece as assessorias que nos ajudam. Então, um beijo para o Bruno, para o Carrari, para a Thaís e para a Eliana. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.